Mas esse cientificismo é tão forte na vida da gente que a gente começa a tentar de qualquer forma usá-lo para legitimar o texto bíblico, mesmo que essa não seja a intenção. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Sejam muito bem-vindos ao canal Apologia com P. Sou o pastor Paulo Sérgio Batista. E desde já eu quero agradecer a você por estar assistindo esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com pessoas aí, irmãos que você conhece, pessoas que gostam de estudar um pouco mais a Bíblia, tá? Para que nós possamos fazer com que esse canal cresça. Deixe o seu like, compartilhe e vamos que vamos crescendo nessa questão de entendimento desses textos bíblicos e principalmente tentar entender os versículos não científicos da Bíblia, não é? A série de vídeos, os versículos não científicos da Bíblia, parte 5, para nos ajudar exatamente a fazermos distinção entre o que a Bíblia diz e o que a ciência moderna diz, tá certo? Ah, pastor, mas tem contradições entre as duas, são linguagens diferentes, tá certo? Se você esperar que Moisés seja interpretado à luz do Big Bang, de Gênesis, à luz do Big Bang, né? Que o Big Bang está lá em Gênesis 1, se você esperar isso, uma teoria surgida no século XX, na primeira metade do XX, na virada do século, na segunda metade do XX, ainda se discutia ela, se você acha que essa teoria é suficiente para provar a Bíblia, olha, está lá, então você está dizendo que o que Moisés escreveu, ele não entendeu, tá certo? Por quê? Porque é uma teoria do século 20. Big Bang é uma teoria do século 20. Se você acreditar que o Big Bang está lá em Gênesis 1, então, meu filho, você está dizendo, Moisés não entendeu, nem um escravo entendeu, ninguém entendeu nada. Então, isso é uma lente chamada cientificismo, que muita gente usa, mesmo o pessoal que milita na fé, que acredita em Jesus, que ama a palavra de Deus, mas esse cientificismo é tão forte na vida da gente que a gente começa a tentar de qualquer forma usá-lo para legitimar o texto bíblico, mesmo que essa não seja a intenção. Você perguntar para qualquer uma dessas pessoas, meu irmão, você não acha que você usa a ciência para legitimar a Bíblia? Ele vai dizer, não. Não, eu amo a ciência, eu amo a Bíblia, mas eu amo a palavra de Deus mais do que eu amo a ciência. Só que isso é uma forma de nós vermos o mundo, tá certo? E através dessa forma de vermos o mundo, nós vamos, sem dúvida nenhuma, sempre pender para isso. Porque vivemos num mundo, numa cultura cientificista, onde as pessoas têm que ver se alguma coisa tem valor, se alguma coisa é importante, tem que ter um toque de Midas da ciência moderna, tá certo? Então, aqui é para a gente exatamente tentar mostrar que isso é um erro crasso, um erro grande, e que no lugar de ajudar a Bíblia, no lugar de ajudar o cristianismo, no lugar de ajudar aquilo que Deus, a revelação de Deus, naquilo que ela é, acaba atrapalhando e criando um monte de bobagem, e por isso que as pessoas estão aí a zombar da Bíblia, da ciência da Bíblia, tá certo? Porque querem fazer uma comparação entre ciência e ciência, né? Então, esse é um grande problema. Eu tenho denunciado isso sempre, vou repetir sempre, quando tiver um vídeo relacionado a isso, para que a gente mude essa mentalidade, tá certo? Então, o texto de hoje é o texto conhecido de Gênesis capítulo 1, verso 2. Aliás, verso 3, disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Tá certo? E aí no verso 5 diz, houve tarde de manhã, o primeiro dia. Então, verso 4, verso 5 de Gênesis 1, fala da criação da luz. Fala da criação da luz, mas não fala da criação dos luminares, ou dos luzeiros, não é? Então, eu quero mencionar um pouco sobre isso, porque por que não existe, né, essa explicação, né? Aliás, se você já prestou atenção, o que é criado no primeiro dia, o que é formado, né, por separação, a luz é separada das trevas. Você já prestou atenção nisso? Então a luz surge por separação das trevas, tá certo? E aí nós temos a luz sendo separada das trevas no primeiro dia. No quarto dia, os luminares são feitos, sol e lua, ok? Já eu volto nesse versículo. No segundo dia, céu, né, separado das águas abaixo,
terrestres, né? Firmamentos, as águas de cima e as águas de baixo, se separam. São separadas. E aí, no quinto dia, no segundo separa, no quinto dia, peixes e aves. Não está falando de céu e água? Então, sim, peixes e aves são colocados. A terra seca da água. Então, agora eu tenho a terra seca separada do quê? Da água. Ok? Isso no terceiro dia. E aí nós temos, no sexto dia, as criaturas terrestres sendo criadas. Prestou atenção que o que é criado no primeiro é preenchido ou completado. O que se faz do primeiro se completa no quarto, no segundo, no quinto e no terceiro, no sexto. Ok? Aí nós temos a vegetação, né, que é adicionada lá no terceiro dia, aí a humanidade no sexto dia. Prestou atenção nisso? Então, por quê? Agora, por quê? Preste bem atenção a um aspecto muito curioso. Todos os povos do Antigo Oriente Próximo, eles, principalmente egípcios e babilônicos, e nós já vimos, né, que existe no texto um contexto de dialogar com essas religiões, são egípcios e babilônicos. Eles acreditam que a luz existe independente de luzeiros, ou dos deuses, que eram representados por luzeiros. Né? Que a Bíblia é interessante, como Moisés escreve, né? Como Deus revela e Moisés escreve. Moisés não cita o nome para a lua e nem para o sol. Ele só chama de luzeiros criados por Deus no quarto dia, após a luz ter sido criada. Por quê? Todos eles acreditam que a luz existia independente, né, dos astros, né, do Sol ou da Lua. Então, a luz existe independente de astros. Só que o Sol é um deus, né, como o deus Tiamat, na Mesopotâmia, o deus Sin, ou Nana, chamado também Sin ou Nana, né? Nana é o nome é o apelido da minha netinha do coração, né, Nana? Um beijão para Nana. Então, tem o deus Sin, que é também chamado de Nana, que é o deus Lua, ok? Deus Sol, deus da lei e da justiça. O deus da lei e da justiça é o deus Sol. O deus Lua é o deus simplesmente da sabedoria, aquele que é o Deus da sabedoria, que concede a sabedoria. Tá certo? O relato de Gênesis não entra nessas questões de divindades, de outras divindades, porque só tem o Deus verdadeiro. Então, ele simplesmente revela essas verdades, demonstrando que Deus criou os luzeiros. Nem chama pelo nome que esses luzeiros são chamados depois, por causa da questão de não se confundir com deuses. Eles não são deuses, eles são criaturas ou criações, né, de Deus. Só isso. São criações do Deus dos hebreus, do Deus que os resgatou e agora se manifesta a ele. Mas no Egito, na Mesopotâmia, como diz, no mesmo ambiente onde essas divindades existiam e eram cultuadas por outros povos, eles fazem separação entre luz e luzeiros. Ok? E isso é interessante a gente entender, pessoal, para não confundir, tá? Por exemplo, Shamash, que é o Deus Sol, ele é... a luz é um atributo dele. Ele não cria a luz, ele é um atributo dele. Aí chega o relato dos hebreus, do Deus dos hebreus, simplesmente mostrando que o próprio luzeiro foi criado pelo próprio Deus. Por isso que não existe necessidade de dizer, olha, Deus criou a luz, mas ali ele criou, ela estava encoberta e só no quarto dia o sol, né, apareceu, ou seja, ela já tinha sido feita. E aí o pessoal que diz que é literalista, né? Não, nós somos literalistas, né? A turma do literalismo, que diz que é literalista, mas é só literalista até o prefácio do livro, né? Passou do prefácio, já não é mais. Querem criar essa narrativa. Olha, criou primeiro o sol, já tinha criado o sol, só que é no quarto dia que ele aparece. Mas não é isso que o texto diz.
Mas como, quando eu não quero aceitar um fato, eu crio factoides, eu crio formas de justificar o que eu creio para demonstrar para as pessoas que é verdade, se puxa da cartola um verbo, né? O verbo assar. Tira-se uma palavra da cartola e diz, olha, esta palavra aqui, ela significa fazer com que as coisas apareçam. Então, o Sol tinha sido criado junto com a Lua lá no primeiro dia. Então, no dia que criou a luz, já criou o Sol e a Lua. Isso não tem nada a ver com o que os babilônicos e os egípcios acreditavam, que a luz independe disso. Por isso que nessas narrativas, o Sol aparecia depois da luz. Mas não, eles esquecem todo esse ambiente cognitivo de como os povos do Antigo Oriente Próximo compreendiam a natureza. Eles esquecem tudo isso, tá certo? Aí puxam assar e diz, tá vendo? Assar é fazer aparecer. Só que ele aparece, essa mesma palavra, aparece no verso 7 de Gênesis 1, quando diz que Deus fez o firmamento. Né? O firmamento, que na nossa tradução vem a palavra céu. Quase derrubava aqui o luzeiro aqui que está me ajudando. Tá? A palavra aparece também no capítulo 1, verso 11, para deem frutos, ou façam frutos, gerem frutos. A mesma palavra assar. Aqui então, fez o firmamento. Então o firmamento já estava feito. E aí aqui em Gênesis verso 7, ele só fez aparecer. Já estava dentro da cartola de Deus, estava dentro da cartola divina e ele só puxou. Foi isso? Verso 7. Verso 11, deem fruto. Já existiam os frutos, ele só puxou da cartola para mostrar. E aí o verso 16, fez Deus os luzeiros, tá? Que é o que tentam justificar. A mesma palavra assar. Fez Deus os animais selváticos, verso 25 do capítulo 1. Então ele não fez ali. Os animais selváticos já estavam feitos, estavam encobertos dentro da floresta, e aí ele foi abrindo a floresta e puxando os bichinhos. Foi isso, pessoal. Tá? Porque dizer que assar significa fazer aparecer algo que já estava lá, só estava feito, mais oculto, leva a isso. Tá? Texto verso 25, fez Deus os animais selváticos. É o pessoal que eu digo. Não, ele fez, mas não fez. Se você vai usar assar do jeito que você está usando, vai não só assar, mas vai fritar tudo na sua cabeça, porque vai ficar difícil. Verso 26, façamos o homem. Então o homem não foi feito. O homem não foi feito, essa narrativa aqui está errada. Aqui não quer dizer que o homem foi feito. O homem só apareceu, ele já tinha sido feito antes. É isso. Tá? E aí no verso 31, viu tudo o que fez Deus e viu que era muito bom. Agora ele usa assar também, para toda a criação. Tá certo? Gênesis 2:3 diz, descansou Deus de toda a obra que como Criador fizera. Assar, 2:3. Então ele não descansou de toda, foi só de algumas coisas que ele tinha criado. É isso. É isso. Então, agora, veja o que diz no texto do capítulo 20. Eu quero só ler para vocês Êxodo 20, para mostrar uma coisa aqui. Êxodo 20, verso 11. Porque em 6 dias, preste bem atenção, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. A palavra fez aqui, no 7, fez o Senhor Deus em 6 dias, é assar. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles tinha. Se eu disser que assar é fazer aparecer algo que já estava feito para tentar justificar que tinha luz, né? Porque já tinha luzeiros e só depois o luzeiro não foi feito no 4º dia, ele só foi puxado da cartola, eu tenho toda essa problemática da aplicação da palavra em outros versículos. Isso é o que dá sempre, pessoal, quando o óbvio tenta ser negado. Então o que eu tenho que fazer? Olha, acredito, é igual a palavra bará, né? O verbo bará. O princípio que eu Deus do céu, aqui, criar bará. Então bará é criar do nada. Aonde está essa ideia do criar no nada em si na palavra bará? Não, pastor, eu li num léxico, li num dicionário, li sei lá onde. Bará significa criar do nada.
Pessoal, meu hebraico é ruim demais. Mas uma coisa eu sei fazer pesquisa etimológica. Tá certo? Pegar a palavra, ver os usos, semântica, sintaxe e dar uma olhadinha, fazer uma pesquisa. Isso não é um bicho de 7 cabeças. Isso não é para quem tem um pós-doc em qualquer área que você imaginar, principalmente de linguística. Isso é fácil de fazer. Só basta você ter força de vontade, desejo de pesquisar. Mas bará significa criar do nada? E como é que eu resolvo o uso de bará 2 vezes no capítulo 17 de Josué? Josué 17:15 diz, usa bará para se referir a abrir clareiras na terra. Abrir clareiras na terra. Josué 17:15. Lá está bará. Então quer dizer que a terra não existia, a floresta não existia, e ele abriu uma clareira do nada, ou no nada. Aí você tem Josué 17:18. Cortar os bosques, ou seja, abrir espaço no bosque. Josué 17:18. Que palavra aparece lá? Bará. Agora tente aplicar esses 2 versículos de Josué, Josué 17:15 e 17:18. Aplique isso a criar do nada, ou creatio ex nihilo, como alguns dizem, né? Criação do nada. Tente fazer isso. Consegue harmonizar? Não. Então, aprenda uma coisa. Vai depender do contexto pelo qual a palavra é usada. O contexto é mais soberano, né, do que o significado da palavra no dicionário e do que a gente pensa. A palavra isolada não é muita coisa. A palavra isolada não constrói frase em si, não explica sentidos em si, ela é apenas uma palavra isolada. Tá certo? Que Deus nos abençoe, nos ajude. Jogue fora essa interpretação, esse remendo, tá? De dizer que os luzeiros têm que ser construídos no primeiro dia porque o sol tinha que estar lá, aliás, porque a luz tinha que estar lá. Esquece essa bobagem. Deus está comunicando a verdade dele para como aquele povo, como aqueles povos, e no caso os semitas que tinham passado séculos no Egito, e que tinham a cabeça cheia das divindades do Egito, tá? Ele está tentando apresentar suas verdades dentro do ambiente cognitivo deles. Porque se ele tenta explicar de outra forma, se ele tentasse explicar a partir do nada, eles não entenderiam nada. Por quê? Porque o conceito de nada só vai surgir muito tempo depois, em outro contexto, que não é nesse contexto dos semitas. Que Deus abençoe a todos, que Deus dirija a todos, que Deus os fortaleça, lhes dê uma semana aí cheio da graça do Eterno. Fui!